O Unesp promove evento para debater o papel e os desafios da universidade pública. O encontro reuniu especialistas brasileiros e do exterior e, além de propor uma análise do sistema universitário paulista, discutiu soluções para demandas específicas da Unesp. Segunda fase do Congresso de Iniciação Científica reúne 216 trabalhos de 34 unidades da Unesp para disputar a premiação final. Unesp Notícias desta sexta-feira, 23 de novembro, começa agora. Boa noite. A Unesp realizou ontem na cidade de São Paulo o evento Diálogos sobre a Universidade Pública, uma oportunidade para especialistas debaterem o papel e as demandas das instituições paulistas no atual cenário do ensino superior público. Qual o futuro da Universidade Pública Paulista? A pergunta foi o tema de um encontro realizado na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, sediada na capital paulista. Organizado pela Escola Unesp de Liderança e Gestão, o evento Diálogos sobre Universidade Pública reuniu a cúpula unespiana, representada por integrantes da reitoria e dos 3 conselhos superiores da Unesp. De acordo com Sandro Valentini, reitor da universidade, a ideia central do evento era apresentar e discutir os principais pontos das reformas financeira, administrativa e acadêmica, propostas recentemente para tentar modernizar a gestão da universidade. A questão do financiamento público, única fonte de renda das universidades públicas, também esteve entre os temas abordados. Nessas reformas nós passamos por 20 desafios, sendo que um deles é o desafio orçamentário e financeiro, mas nós temos outros desafios. Mas tudo na perspectiva de fazer uma reflexão ampla sobre a universidade e a sua importância para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, isso na tentativa de cada vez mais reforçar a sua legitimidade, uma vez que é por meio dos impostos que a universidade pública existe. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação também participou do evento. A Unesp e demais universidades e faculdades estaduais estão vinculadas à pasta, comandada por Vinícius Camarinha. Para ele, além de problemas orçamentários, o evento era uma oportunidade de avaliar o papel atual das universidades e projetar o futuro das instituições, para que elas consigam atender às demandas da população paulista. O financiamento da universidade ela é um financiamento exclusivo de repasses do ICMS. 9,57% da receita do ICMS bruto do Estado de São Paulo vai para as universidades. Ocorre que quando a economia vai bem, o país cresce, o ICMS cresce, a universidade passa a ter um fôlego para investimento, para reposição salarial. E o contrário é verdadeiro também. Quando o Brasil entra em crise, quando nós temos a recessão e perdas de receita, as universidades também passam por uma certa dificuldade. E isso põe todos numa situação de muita dificuldade, uma certa insegurança, porque você não consegue um planejamento estratégico permanente e duradouro. Então precisa ser rediscutido esse modelo de financiamento. Às vezes não só numa fonte única, ou às vezes fazer um outro tipo de garantia. Isso precisa ser melhor debatido, isso precisa ser com muito cuidado avaliado. A grande necessidade de reinvenção das universidades foi tema de um dos diálogos da programação. O cientista político e professor da Unesp em Araraquara, Marco Aurélio Nogueira, disse que a mudança necessária é complexa e envolve sacrifícios e uma profunda transformação do funcionamento do sistema universitário. Já o sociólogo e ex-presidente do IBGE, Simon Schwartzman, apresentou dados do ensino superior público e privado do Estado. Na opinião dele, as universidades precisam se posicionar e definir um foco de atuação, olhando o que as outras instituições estão fazendo. No mundo todo você tem um processo que a educação superior ela cresce muito, ela tem muitas pessoas que buscam a educação superior e as instituições de educação superior elas têm que desempenhar funções muito diferentes, não é? Elas não são instituições que só respondem a um modelo único, que é o modelo tradicional da universidade da pesquisa, que se pensa, não é? Você tem uma boa parte da educação superior que se dedica ao ensino. Você tem
uma parte de formação de professores, você tem uma parte de desenvolvimento de atividades de relação com a comunidade, de pesquisa aplicada, né? Então eu acho que a universidade ela tem que se posicionar. Em outro diálogo, o assunto foi a missão das universidades em um mundo que passa por constantes transformações. Embaixador institucional no Brasil, da norte-americana Singularity University, Conrado Schauschauer, destacou boas ideias já colocadas em prática no ensino médio e superior dos Estados Unidos e que fogem do padrão de organizar os conteúdos ensinados em disciplinas. Na visão dele, a falta de dinheiro não pode ser uma desculpa. Dinheiro é uma parte dos recursos, tem outros recursos, além de dinheiro, que talvez sejam mais relevantes, que são os tempos dos senhores, que são o tempo dos alunos dos senhores, que são o interesse dos senhores, são o desejo dos senhores e das senhoras de fazer pesquisa, de estar com o aluno. Talvez esses recursos sejam mais importantes do que o dinheiro. O desejo de mudar ou não mudar. Outro exemplo foi trazido pela Carolina, gerente do núcleo de carreiras do INSPER. A instituição de ensino paulistana aposta na aproximação entre os alunos e o mercado de trabalho durante toda a formação acadêmica. Os alunos pedem para conhecer as organizações, eles ficam sedentos ali de saber como que vai ser a empregabilidade deles, como que o mercado vai aceitar a formação que ele está tendo no INSPER. Ele se preocupa também com os gaps que ele vai ter para ele não enfrentar uma realidade tão chocante que ele se frustre e não consiga atingir os objetivos que o mercado tem determinado, né? Do Rio Grande do Sul, o Silvio trouxe um pouco do trabalho realizado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Para ele, existem 4 grandes missões que a universidade precisa colocar em prática. A literatura nos mostra que a universidade tem uma primeira missão, que é o ensino, uma segunda missão, que é a pesquisa, e uma terceira missão, que seria a interação com a sociedade, com o mercado. Porém, não basta apenas interagirmos e reconhecermos essas necessidades. O que tem sido advogado como uma 4ª missão para a universidade, é o que eu defendo na minha apresentação, é que esta 4ª missão envolve um papel protagonista da universidade na condução de soluções aos problemas complexos da sociedade. As sugestões apontam caminhos possíveis para repensar e modernizar o ensino superior público de São Paulo e, principalmente, reforçar a importância da Unesp e das demais universidades públicas. Existe uma dificuldade, e é isso que nós precisamos de trabalhar muito na questão de comunicação, é de desconstruir essa agenda da grande mídia, atacando muito a questão da universidade pública, que é muito caro, e sem dúvida é muito caro. Mas o ensino superior de qualidade, a formação desses profissionais, sem dúvida é um custo que o Estado de São Paulo tem condições de manter, porque é o Estado mais rico da nossa federação. Então esse é o objetivo, discutir o futuro da Unesp, né, numa perspectiva mais ampla, discutindo a universidade pública como um todo. Vamos saber como fica o tempo para o fim de semana. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo permanece instável no estado de São Paulo neste sábado, ainda em decorrência da atuação de um sistema de baixa pressão e pela entrada de uma nova frente fria. Em Bauru, o sol até aparece entre nuvens, mas estão previstas pancadas ao longo do dia. Por isso, as temperaturas ficam amenas. Neste momento, a umidade do ar está em 85%. Os ventos são de 6 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 19 e a máxima 25 graus. Para amanhã, pouca variação, termômetros entre 20 e 25 graus. A fase final do Congresso de Iniciação Científica da Unesp, que neste ano chegou à 30ª edição, também foi realizada nesta semana na capital. Um evento para dar visibilidade aos projetos de iniciação de maior destaque nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas desenvolvidos na universidade. A última fase do Congresso de Iniciação Científica reuniu em um hotel da capital paulista professores e alunos de graduação de todos os cursos da Unesp. 216 trabalhos foram selecionados na etapa inicial, classificatória, realizada em cada uma das 34 unidades. Com essa reunião, a gente consegue mostrar
para as pessoas, mostrar para a comunidade aonde que o dinheiro está indo, porque está sendo investido nesses meninos. E esse investimento precisa de um retorno. E um retorno melhor do que esse, eu acho que a gente não poderia dar. A abertura da 30ª edição contou com a presença do reitor da Unesp e de representantes das pró-reitorias de extensão, de graduação e de pós. Sandro Valentini lembrou que a iniciação científica é a porta de entrada para o universo da pesquisa. Claro que não são todos os alunos que realizam a iniciação científica, mas sem dúvida é a primeira etapa na carreira de um professor e um pesquisador, mas mesmo que ele não venha a seguir a carreira acadêmica após a iniciação científica, ele pôde contar com um processo formativo de excelente qualidade. Ou seja, ele teve que desenvolver, ele teve que buscar comunicar com outras pessoas, buscar resolver problemas, ou seja, tudo que eu acredito muito no processo de formação, ou seja, o aluno assumindo um pouco mais de protagonismo no seu processo formativo. Responsável pela organização do SIC, o pró-reitor de pesquisa ressaltou que a iniciação pode ajudar o aluno a ter uma visão diferente do mundo. A iniciação científica traz para o aluno um método científico, que é um instrumento que é muito importante, tanto para o mestrado como o doutorado, mas também para o emprego dele. Porque ao invés dele ficar de uma forma passiva, como é a aula convencional, ele tem que resolver problemas, ele aprende a resolver problemas. E esse é um instrumento que ele vai usar a vida inteira, na vida profissional e também, em muitos casos, na vida de maneira geral, assim, na vida cotidiana. Ainda segundo o GRAEF, os benefícios não param por aí e são comprovados em pesquisas. Recentemente, o CGE, que é um organismo federal que faz avaliação de estratégica de ciência, mostrou um estudo especial sobre a Unesp, sobre o impacto da iniciação científica sobre esses alunos. E o que ela mostrou de forma assim, muito clara é que melhora tanto as possibilidades dele fazer pós-graduação, como também emprego. Melhora inclusive a renda dos alunos que fazem iniciação científica, em média ganham 5% mais de salário do que os que não fizeram. Então é uma etapa bastante importante por vários aspectos para a formação do aluno. Após a cerimônia, 2 palestras discutiram a importância de despertar nos alunos de graduação o interesse em seguir a carreira acadêmica. Na primeira, o diretor de cooperação institucional do CNPq falou sobre o funcionamento dos programas de iniciação científica e tecnológica financiados pelo órgão federal. Já a segunda palestrante, a professora da USP e membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, destacou o papel da iniciação como um elemento responsável pelo progresso científico. Roseli entende que as universidades precisam investir pesado em divulgação e mostrar aos estudantes, logo no primeiro ano, que a pesquisa é um caminho possível. Se a gente quer desenvolvimento científico, tecnológico, se a gente quer inovação, a gente não pode desperdiçar nenhum talento. Então a gente tem que começar desde o jardim da infância, não é? A fomentar, porque as crianças nascem cientistas e a gente tem que incentivar essa questão da curiosidade, da capacidade de observar, de investigar. E quando a gente está aqui no ambiente de ensino superior, na universidade, a iniciação científica, a iniciação tecnológica são extremamente importantes para que esses alunos se descubram, né? Que eles descubram uma trajetória ali de carreira e que eles consigam se apropriar dos métodos da pesquisa. Então, assim, eu acho até que a iniciação científica, a iniciação tecnológica tinha que ser obrigatória, né? Porque é uma etapa absolutamente fundamental na formação. Em seguida, foi a vez dos jovens pesquisadores entrarem em ação. A segunda etapa do Congresso de Iniciação Científica trouxe neste ano uma novidade desafiadora aos alunos selecionados. Além da apresentação tradicional por meio dos pôsteres escritos, eles tiveram que correr contra o relógio e resumir todo o trabalho em apenas 1 minuto. É a sessão flash. O método foi criado para ser mais uma forma de avaliar e escolher os melhores projetos. A gente não sabe se vai sair professor ou não daqui. Se for sair professor, é um bom momento para eles falarem em público, né? O professor tem que fazer isso toda hora. E a capacidade de síntese é muito importante. E com esse tempo curtinho, dá tempo também de todos os seus colegas ficarem sabendo o que você faz. A ideia era que os alunos conseguissem despertar a curiosidade dos colegas e dos professores e convidá-los a conhecer melhor a pesquisa realizada. A Caroline acredita que o poder de convencimento dela funcionou.
Eu acredito que eu consegui atingir as pessoas, né, da forma que eu gostaria. Gostaria muito que as pessoas se interessassem pelo meu trabalho, porque eu acho muito bacana e poder compartilhar isso com todo mundo é muito legal. Já a Amanda estava um pouco apreensiva com a novidade e com o desafio de falar o essencial em tão pouco tempo. Dá um pouco de dó, porque parece que você está deixando de fora o que você fez, né? Todos os detalhes do que você fez, você pensou em todos os detalhes e você acaba desconsiderando eles. É como se você estivesse desconsiderando seu próprio trabalho, é um pouco chato. Mas é necessário, porque incentiva a síntese, que eu acho que é algo que às vezes falta para os pesquisadores. Porque, em geral, quem está muito inserido no meio e naquele trabalho tem muita dificuldade de passar aquilo para quem não está inserido naquele meio, né? Um exercício fundamental para esses jovens pesquisadores aprenderem a utilizar a bagagem e a experiência acumulada a partir de agora. A Amanda aprendeu o valor da persistência e sabe que ele vai ser útil ao tentar uma vaga na área de segurança cibernética, tema da pesquisa que desenvolveu. Você aprende a lidar com problemas, principalmente a lidar com fracasso, porque quando você tem uma ideia e aquela ideia não dá certo, você tem que tratar, você tem que, de alguma forma, lidar com aquilo, né? E a iniciação científica ajuda você a criar o que você vai fazer quando você tiver fracassado. Isso acontece no mercado direto, né? E, em geral, as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, e quem faz iniciação científica aprende a lidar com isso logo cedo. Para Caroline, a iniciação científica abriu portas para um mundo novo. E, pelo jeito, esse é só o começo da caminhada. Entrei dentro de um laboratório na graduação, eu me apaixonei, e a iniciação científica, ela dá a oportunidade, ela me dá a oportunidade de estar em contato com tudo isso, e eu amo o que eu faço. E agora, o próximo passo, mestrado, continuar tudo isso? Ah, sim, com certeza. Agora, emendar um mestrado na graduação e dar continuidade com o meu trabalho. E na premiação dos melhores projetos, a vencedora na área de Ciências Humanas é da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru, Beatriz Leite Antunes, que cursa arquitetura. Na área de Ciências Biológicas, o vencedor foi Luiz de Abreu Costa, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Já em Exatas, o ganhador foi o Tiago Matheus Martins de Moraes, do curso de Engenharia Elétrica do campus em Guaratinguetá. Cada um dos vencedores recebeu um cheque no valor de R$3.000. Além dele, uma parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação garantiu uma bolsa de mestrado para os alunos prestes a concluir a graduação. E tem início nesta segunda-feira, dia 26, o evento de lançamento do Projeto Print, o Programa Institucional de Internacionalização da CAPES, em parceria com a Unesp. Será às 9 da manhã na sala do Conselho Universitário, no prédio da Reitoria da Unesp. E a programação segue até o dia 28, quarta-feira. O projeto Print tem duração de 4 anos e vai financiar as atividades de internacionalização da universidade. A TV Unesp vai fazer a transmissão do primeiro dia do evento ao vivo pela internet. Para acompanhar é só acessar o link que aparece aqui na tela. O Unesp Notícias está chegando ao fim. Não deixe de acompanhar a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau! Thank you.